Fala investidora, como você está? Espero que estejam muito bem. Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e no vídeo de hoje nós vamos falar o quão importante é se manter fixo a uma estratégia que foi previamente pensada e que nós devemos seguir tanto no mercado de alta quanto no mercado de baixa. Tudo isso logo após a vinheta. Vamos lá! Então, como eu comecei falando no vídeo, por que é muito interessante nós termos uma estratégia de investimento, um método de investimento, no qual a gente consegue ficar fixo, no qual nós podemos nos basear para tomar toda a nossa decisão durante toda a nossa trajetória de investimentos. Nós percebemos que a bolsa ela tem oscilado tanto muito para cima, dando, vamos dizer, aquelas porradas para cima, assim como ela também tem surpreendido negativamente com bastante quedas e algumas delas assim de coisa de 5, 6% num único dia. E por que eu digo que é importante você ter uma estratégia e entender qual o seu percentual de risco e de conservadorismo você quer manter na sua carteira, assim como entender qual tipo de investidor que você é, para você saber se você aceita mais risco, para ver se você aceita menos risco, ou para ver se você tem um perfil de estar na bolsa de valores. Então, depois que você entender tudo isso, o que é interessante notar? Que uma estratégia muito bem formulada, na qual a gente tem uma carteira baseada talvez em dividendos, talvez em valorização, ou uma mescla de também fundos imobiliários, ativos internacionais, criptomoedas e tudo isso, é interessante porque você consegue colocar de um lado uma parte de valorização e de uma outra parte alguma coisa um pouco mais tranquila, para nós não sermos pegos tão de surpresa. Só que acontece, a nossa bolsa de valores ela não tem dado trégua nem mesmo para os investimentos que eram considerados mais seguros. Por exemplo, nós pegamos hoje, que eu estou gravando aqui para vocês, o Banco Bradesco ele caiu quase 3%. Nós temos outras tantas empresas que também tiveram uma queda muito acentuada na data de hoje, e tudo isso levado pelo conflito político que está ocorrendo na Rússia com a Ucrânia. Temos também as questões ligadas às commodities, que isso tem elevado o preço de muitas coisas e reduzido a margem de lucro das empresas, reduzindo muita coisa. Sem contar que nós também temos aqui no Brasil um cenário muito forte de inflação e nós temos tentado com as taxas de juros combater isso e isso acaba no final das contas tirando dinheiro do mercado, da circulação, porque as pessoas são desestimuladas a fazer compras, a colocar dinheiro em alguns investimentos, porque é muito mais seguro e simples manter o dinheiro guardadinho, que o próprio governo vai remunerar esse dinheiro numa taxa muito interessante. Só que o que ocorre? Quando nós olhamos para dentro da Bolsa de Valores, nós temos que entender que não são apenas esses aspectos que influenciam uma ou outra empresa. Claro, existem N cenários que podem acontecer. Hoje, na verdade, já faz mais ou menos uma semana que isso está acontecendo, a Vale ela tem perdido o seu valor de mercado de uma forma muito acentuada. Se nós pegarmos a cotação de uma semana atrás, ela estava lá batendo seus 98, 102 reais, e hoje ela está fechando a quase 77 reais. É uma perda de valor muito grande para um investidor que estava considerando que o minério de ferro ia subir para sempre. E qual é o fator que está por detrás disso? Nós temos a China, lá no porto de Dalian. Lá eles fazem uma negociação muito forte no minério de ferro, que é a commodity principal da Vale. E ela tem, dia após dia, sofrendo graves reduções no seu valor. Claro, a China tem um potencial muito grande por ser a segunda maior economia do mundo, de poder fazer essas alterações quase que de própria mão no valor das commodities que o Brasil e outros tantos países exportam. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, e é o que é muito interessante que eu fiz na minha carteira de investimentos, que eu quero passar para vocês. Por que nós temos que nos manter firmes a uma estratégia de investimentos? Eu já tenho um tempo que eu estou olhando uma ação que é da Vibra Energia, que inclusive eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem. É uma empresa que ela é muito redonda, ela tem apresentado lucros muito interessantes e, claro, nós temos por detrás alguns investidores, temos alguns fundos que são muito conhecidos e que eles aportaram um valor bem relevante ali dentro. Nós temos o fundo Dínamo, que dispensa apresentações, temos o Luiz Barsi Filho, temos outros
players que estão ali dentro e que representam investidores de grande peso ali dentro. Só que essa ação, ela, a meu sentir, ela estava um pouquinho cara. Ela estava ali batendo seus 25, 26 reais. E hoje, com a cotação que ela fechou, ela está ali quase perto dos seus 21 reais. Se eu fosse exclusivamente por achar que aquela empresa está boa, ou que alguma determinada outra empresa caiu muito por um motivo que não vai se sustentar, ou por uma inverdade que de vez em quando o mercado acaba comprando, eu ia sair comprando várias coisas, porque diariamente ações caem e ações sobem, e saem notícias, e saem fatos e tudo mais, e você precisa estar atento, claro, ao macro do mercado, para você entender toda a conjuntura daquilo que pode influenciar ou não a sua ação, tanto positiva quanto negativamente, só que você não se pode deixar cair na tentação de sair comprando tudo. E eu vou explicar um pouquinho, vou insistir um pouquinho na minha ideia por detrás dessa explicação toda que eu dei. Se eu quisesse efetivamente fazer uma troca de alguma ação que eu tenho de dentro da minha carteira para incluir a Vibra, não teria efetivamente um problema, porque eu ia estar substituindo uma ação por outra. Agora, se eu quisesse fazer essa inclusão na minha carteira, pela forma de investimento que eu tenho 100 reais ali por mês por ação, eu ia colocar uma ação a mais que talvez eu não ia conseguir fazer o aporte necessário para ela virar um investimento relevante dentro da minha carteira e no final das contas me rendeu um dividendo, um juro sobre capital próprio alto, ou mesmo que seja uma empresa ali para valorização dentro da minha estratégia, ela pode dar uma porrada de 10, 20%, que isso não vai fazer uma diferença muito grande no meu capital. E mesmo que ela multiplique por 3, 4 vezes, se eu tiver R$1.000, esses R$1.000 se transformando em 4 ou 5 mil reais, é sim um bom dinheiro, só que isso não vai mudar a vida de muitos de nós. Agora, se nós tivéssemos alguma coisa em torno de 10, 15 mil reais investidos e isso pulasse para 50 mil, você pode dizer, André, isso também não muda a minha vida, mas você compreende que sair de 10 para 50 e de 1 para 5, por mais que percentualmente sejam a mesma coisa, mas você entende que o montante por detrás disso é muito diferente e que essa diferença toda de você colocar capital numa única empresa e insistir nela, mesmo havendo um rio de oportunidades ali ao entorno, faz com que você se mantenha firme à estratégia e que quando venham dividendos, você sabendo pela sua estratégia que é uma empresa boa, vai vir um dividendo bom. Se você tiver na sua estratégia de que aquela empresa é de valorização e que ela está entregando tudo aquilo que ela promete, ela tem mostrado nos seus balanços que ela tem crescido, ela tem colocado ali para o mercado de uma forma muito clara quais suas perspectivas para a empresa, e você se mantiver aportando, num período de médio a longo prazo, eu tenho absoluta certeza que você vai colher os frutos disso. Agora, você precisa entender que os frutos eles vão ser colhidos na exata medida daquilo que você planta. Logo, se você plantar pouco, você vai colher pouco, mas não deixa de ser uma colheita ruim, porque você colheu alguma coisa. Agora, se você fizer uma plantação de larga escala, você vai receber também frutos nessa larga escala. Isso, por um lado, ele maximiza o erro, mas ele também potencializa o acerto. O que eu quero dizer com isso? Se um investidor decidisse, alguns anos atrás, ter investido todo o seu capital em duas empresas, uma que era a OGX e a outra que é a Magazine Luiza. A OGX, nós sabemos, foi uma empresa que perdeu praticamente 99% do seu valor de mercado. E a Magazine Luiza foi aquela que deu uma das maiores porradas da bolsa, que fez com que pessoas em um curto período de tempo se tornassem milionárias com um valor relativamente baixo de inicial de aporte. Qual que é o ponto que eu quero trazer disso? Uma estratégia muito bem fixada, com base num estudo prévio nas empresas que você vai entrar, sabendo o seu perfil de investidor, elas podem maximizar todos os seus aportes, todos os seus rendimentos que vão vir da Bolsa de Valores. E é isso que eu queria trazer hoje. O que eu fiz para a minha carteira de investimentos e o racional por detrás de um investidor comum, que é o meu caso. Eu tenho duas ações, conforme vocês podem ver nos vídeos anteriores, eu tenho a empresa Sanepar, que é uma empresa de saneamento do Paraná, e eu tenho a Itaúsa, que é uma holding basicamente do Itaú, e que ela tem ali dentro a Egea Saneamento. As duas empresas, elas são ali de saneamento. E eu pensei o seguinte, poxa,
Eu já tenho 2 empresas de saneamento no meu portfólio, por que eu não troco então a Sanepar e eu coloco a Vibra, que é uma empresa que eu gostaria que entrasse dentro do meu portfólio? Só que na hora que eu parei para olhar dentro da minha carteira o quanto que essa EGEA Saneamento ela tem de relevância nos resultados da Itaúsa, nós percebemos que não é uma coisa muito relevante. Querendo ou não, o Itaú ele ainda representa uma fração muito alta dentro da Itaúsa. E por conta disso, mesmo que a EGEA seja uma empresa bem interessante, uma empresa privada, que esteja dando lucros ali para a Itaúsa, o lucro que ela representa dentro dessa única empresa, ela não é suficiente para me dar uma exposição completa a esse setor. E quando nós pegamos o setor de saneamento, é aquilo que o Barsi fala e é impossível negar uma técnica que já vem sendo aplicada há muitos anos e que tem dado resultado. As empresas perenes, aquelas empresas que chega a conta aqui na nossa casa e nós não temos a opção de pagar ou não pagar. Então, eu não posso chegar aqui no estado que eu moro, dizer para a concessionária ali de água, falar, olha, eu não quero pagar a minha conta de água. Eles vão falar, tá bom, você não quer pagar? Então, eu corto. É simples. São coisas que a gente não consegue viver sem e que necessariamente o boleto vai cair ali debaixo da nossa porta e nós vamos ter que resolver esse problema. E a Sanepar, querendo ou não, apesar de ela estar passando por alguns problemas ali com a Agepar, com uma questão ali de resolução da sua tarifa básica e tudo mais, ainda assim é uma empresa que está presente em praticamente todos os municípios e que tem uma capilaridade relevante que é quase impossível um outro player entrar e fazer todo o investimento necessário num curto período de tempo que mitigue ou que resulte numa diminuição dos lucros da Sanepar. Você pode talvez me dizer, André, realmente a Sanepar é muito boa, mas ela está perdendo algumas concessões. Só que você tem que entender também que da mesma forma que ela está perdendo algumas concessões, essas concessões elas vão precisar ser renovadas. E se elas não forem renovadas para a própria Sanepar, por meio de um processo licitatório que vai ter dentro ali do próprio governo, nós vamos ter algum outro player. E esse outro player vai ter que fazer um investimento razoável ali dentro, ou mesmo comprar da própria Sanepar todo aquele investimento que ela já fez. E no final das contas, ou a Sanepar ganha um contrato de volta, ou ela ganha como amortização de tudo aquilo que ela colocou ali dentro, como forma de dinheiro para ela. E ela vai poder fazer esse capital girar ali dentro e investir em alguma outra coisa, ou como ela está sendo obrigada agora a cumprir o marco do saneamento, que basicamente está querendo levar água, esgoto para toda a população, e em questão de água, a Sanepar ela já é praticamente unânime no Paraná, porque ela já tem um atendimento de 100%. Agora, na questão de esgoto, ela não tem efetivamente isso. Hoje, ela está com um percentual que não cumpre com o marco do saneamento, mas também não está tão distante disso. E, no final das contas, considerando todo esse conjunto de o que a Sanepar representa no meu portfólio, e se eu quero estar exposto a esse nicho do mercado, eu entendi que a EGEA, por mais que seja boa, a Sanepar ainda assim tem uma capilaridade, uma relevância muito grande, e que seu valor dentro da Bolsa de Valores está um pouco depreciado para o que ela realmente vale, isso considerando o fluxo de caixa que eu fiz, todas as projeções de valor que eu fiz para ela. Eu tenho como um preço justo para ela o valor de R$ 6,50. Não é algo que você deva considerar para os seus investimentos, você tem que fazer o seu próprio estudo, mas isso foi o que eu fiz com base naquilo que eu estudei, naquilo que eu consegui estruturar com o conhecimento que o YouTube dá, que alguns livros dão, que poucas informações que você vai buscando num ou no outro canais ali, você consegue juntar e chegar num valor, se não próximo, muito parecido com esse que eu comentei. Então, o que eu fiz, no final das contas, na minha carteira foi não fazer nada. Porque não fazer nada, de vez em quando, é uma atitude muito sábia. Porque eu tinha uma estratégia e eu queria me desvencilhar dessa estratégia porque eu estava vendo uma oportunidade de mercado que pode ser que se mantenha, pode ser que melhore, pode ser que piore. E eu não tenho como saber o que vai acontecer dentro da Bolsa de Valores, e na verdade aquele que diz que sabe é quase que um mentiroso, porque é só se tivesse uma bola de cristal para ele decidir se compra ou não uma ação, porque ele já sabe se vai subir ou se vai cair. E não existindo esse tipo de coisa,
manter-se a sua estratégia e entender que a Bolsa de Valores vai sempre dar uma ação praticamente de graça para a gente, dizendo, olha, eu estou aqui de graça, venha me comprar, e você começar a pulverizar os seus aportes, colocar R$1.000 em uma, R$1.000 em outra, R$1.000 em outra, você nunca vai conseguir uma quantidade boa de papéis, você nunca vai conseguir uma quantidade relativamente boa de dividendos, e no final das contas, você acaba ficando vendido para a Bolsa. Você fica com uma estratégia tão aberta que você olha para aquilo e fala, poxa, a Bolsa é cassino, a Bolsa não vale nada, eu só perco dinheiro. Por quê? Porque você tem que entender que a escolha de boas empresas e se manter a sua estratégia é o que vai te garantir um futuro muito bom na Bolsa de Valores. E eu não estou falando para um prazo curto de 1, 2, 3 anos. Estou falando para alguma coisa de 5, 8, 10, 20 anos, talvez, de investimento, para você conseguir olhar para tudo aquilo que você investiu, para tudo aquilo que você conquistou e falar, isso daqui é o suficiente para me garantir para o resto da vida. E se você pegar um jovem que está começando a investir com seus 20, 25, 30 anos, quando ele tiver com seus 50, ele já está super tranquilo. E para você estar tranquilo, precisa você estar tranquilo no caminho, para você ter essa tranquilidade também no final. E para investir de uma forma tranquila, é tendo método. E é até interessante porque o nome do canal de método de investimento, ele surgiu exatamente dessa ideia de seguindo estratégias e métodos com estudo e com a cabeça fria do investidor, que precisa ser assim, você vai ter sempre um norte e perseguir esse norte, de vez em quando, precisa de desvios. Para você sair de um caminho mais tortuoso, para você sair de vez em quando de uma armadilha, ou de vez em quando de uma mudança de planos que você não estava aguardando, para você chegar a esse objetivo. E falando de mudança de planos, houve ali um determinado momento na minha carteira que eu tive que me desfazer das ações da Sul América. Por quê? Porque ela perdeu aquele fundamento que lá atrás eu tinha dado para ela, falando, uma empresa boa, com lucros ótimos, com uma relação muito boa com seus investidores, com planos e aquisições bem interessantes. Quando ela foi vendida para a Redditor, eu entendi que ela não fazia mais parte daquele meu plano inicial e por isso eu vendi. Eu vendi com um lucro relativamente bom. Só que se eu tivesse investido mais, eu tivesse tido mais tempo para aportar naquela empresa, eu teria colhido um lucro muito maior. Mas o que acontece? Nós temos o tempo e nós temos aquela possibilidade de investir. Quando a gente junta um tempo bom com a nossa possibilidade de investir e isso tudo chega num prazo relativamente longo, nós colhemos frutos muito interessantes disso. Mas enfim, me conta aí se você, com essa queda da bolsa, teve algum investimento que você fez, se teve alguma ação que você vendeu lá atrás, quando ela estava em alta. E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É mais um aqui dos vídeos que eu quero falar um pouco da minha carteira e um pouco do meu método de investir e um pouco do racional que um investidor comum, assim como você, assim como eu, temos por detrás. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, deixe o like. E é isso, tá bom? Muito obrigado e tchau!